Quem nos trará a palavra é o nosso irmão Orton Hertz, que eu já chamo aqui à frente. O Orton, meus irmãos, vou ler aqui para eu não me equivocar na sua formação. O Orton é formado em teologia pelo seminário Martin Bucer, um seminário muito importante, mestre em teologia e ética pela Escola Superior de Teologia, lá de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, bacharel em Direito, membro fundador do Instituto Brasileiro de Direito e Religião. O Orton, meus irmãos, serviu como pastor estagiário em Porto Alegre por 3 anos e também foi residente pastoral, e me perdoe a pronúncia, na Edison Street Community Church, em Chicago, entre janeiro de 19 e fevereiro de 2020, e o conselho, conhecendo o Orton, conhecendo o seu estudo, conhecendo a sua disciplina, o convidou para pregar a nós aqui nesta manhã. O Orton, é claro, subscreve os nossos símbolos de fé, e o conselho tem muita tranquilidade em ter feito esse convite. Mas, meus irmãos, eu tenho falado isso ao longo dos anos, quem passa pelo púlpito deve ser ouvido sempre com a santa expectativa que o Espírito Santo fale ao nosso coração, e também em oração para que o Espírito Santo use o pregador que está aqui, um homem comum, como qualquer outro, mas que ele seja nessa manhã boca de Deus para os nossos ouvidos. Vamos orar? Eu quero orar por você, e também por todos nós. Oremos. Pai querido, Pai amado, obrigado pela disciplina e disposição do Teu Filho em estudar a Tua Palavra, em buscar crescer no conhecimento do Senhor, em estudos mais aprofundados, mas sabemos, Senhor, que o nosso esforço é vão sem a ação do Teu Santo Espírito. Por isso, ó Deus, nós suplicamos que o Teu Santo Espírito, aquele que inspirou os autores bíblicos, aquele que preservou os registros das Escrituras, seja Ele a iluminar o nosso coração nessa manhã e a aplicar esse conteúdo às nossas vidas, sendo nós transformados pelo Senhor para a Tua glória. Usa o Teu servo com poder, com autoridade, com graça e misericórdia. Faz isso, ó Senhor, eu te suplico em nome de Jesus. Amém. O Orton pega a palavra e as crianças, a dica é desenhar a criação, os céus e a terra. Deus te abençoe. Vou dar mais algumas dicas para as crianças depois. Mas agradeço ao reverendo Biso, agradeço a amada igreja. Para mim é uma alegria, um privilégio poder servir essa igreja que tanto me serve, né? Eu fico constrangido o tanto que eu sou servido por essa igreja, muito mais do que eu tenho servido. E para mim é, então, uma alegria, como eu disse, poder estar servindo os irmãos aqui pela ministração da palavra. Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis, continuando a nossa série de estudos no livro de Gênesis. Nós vamos voltar um pouquinho para o capítulo 2, versículo 4. Nós vamos ler somente o versículo 4 hoje, Gênesis 2, versículo 4. E não houve erro dessa vez na planilha dos pastores, né? Foi uma decisão aqui que a gente tomou, falei com o pastor Mateus, porque ele mesmo tinha dito, quando pregou sobre esse trecho, os primeiros versículos de Gênesis 2, ele tinha dito, olha, tem tanta riqueza exegética aqui nesse trecho, nessa passagem, que eu poderia pregar 2 sermões. Eu falei, bom, pastor, então como vou pregar, deixa que eu volto para Gênesis 2, já que o senhor não vai pregar, eu prego. E aí ficou combinado, eu vou fazer uma exposição, então, desse capítulo, ou melhor, desse versículo 4 de capítulo 2. Então, Gênesis 2, versículo 4, você pode abrir sua Bíblia. Gênesis 2, 4, que diz assim: Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Mais uma vez. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela é viva e eficaz, porque ela pode discernir os nossos pensamentos, as nossas intenções. Fala conosco nesta manhã, através do Teu Espírito Santo, que tudo que Tu vieres a falar conosco esteja ecoando em nossos corações e mentes. Tudo que não vier de Ti nesta manhã seja esquecido, Pai. Transforma as nossas vidas, edifica a Tua igreja e glorifica o Teu nome acima de tudo. Amém.
Pois bem, eu vou pedir então para as crianças que estão com papel aí e com os lápis na mão, que desenhem um piano, um pianista, e façam um círculo bem grande do lado para ser o nosso mundo. E nesse círculo grande você vai aí colocar tudo o que você imaginar durante o sermão que existe no universo, que existe no planeta, tá bom? Então, crianças, o piano, o pianista e um círculo bem grande para ser o nosso mundo. Captaram? E eu vou começar com essa ilustração aqui, uma historinha de uns ratinhos que viviam dentro de um piano. Era uma comunidade de ratinhos dentro de um piano. E lá naquela comunidade de ratinhos, eles ouviam muita música, porque, obviamente, né, eles viviam dentro de um piano. E eles ficavam imaginando de onde vinha aquela música. E alguns acreditavam, olha, devem ser os deuses rato. Né? Os deuses rato, eles estão felizes, eles tocam música alegre. Ou eles estão tristes, aí nós ouvimos músicas tristes. Se eles estão entediados, ouvimos aquelas músicas chatas que toca aqui de vez em quando, né? E alguns pensavam isso. Só que, certa vez, alguns ratinhos conseguiram ver a corda vibrando. Eles pensaram, não são tantos deuses assim, há um deus corda. Né? Os deuses corda que tocam essa música para nós. Só que alguns ratinhos subiram um pouquinho mais dentro dessa caixa de música, desse piano, e viram um martelinho lá batendo, né, na corda e falaram, não, esqueçam deuses ratos. Na verdade, tudo é mecânico. Tudo que existe aqui, nesse piano, é tudo que existe. Não há nenhum deus rato fora aqui, não há nada disso. Vocês estão falando aí coisa que não passa de fantasia. Só que, certa vez, um ratinho conseguiu sair do piano. E ele viu o pianista. E ele viu que toda aquela música linda e bonita que eles ouviam era fruto de um pianista que havia projetado aquele piano e que tocava magistralmente para a alegria e o prazer daqueles ratos que estavam lá dentro. E aí, aquele ratinho voltou para dentro do piano para falar para os outros ratinhos o que ele tinha visto. Olha, há um pianista lá fora que toca toda essa música. E como os outros ratinhos reagiram, eu vou deixar para a sua imaginação. Talvez a gente volte para essa história lá no final do sermão. Mas, bom, a verdade é que no mundo real, não só dos ratinhos no piano, todas as pessoas têm alguma explicação para o mundo que nos envolve. Todas as pessoas tentam imaginar ou tentam descobrir o que realmente acontece no mundo, no planeta, no universo, se há um mundo espiritual. E é por isso que a pergunta fundamental da filosofia é, por que existe alguma coisa ao invés de nada? Você já parou para pensar nisso? A existência é real, eu e você estamos aqui hoje, não estamos? E por que nós estamos aqui? Por que existe o mundo? Por que existem os planetas? Por que existem as coisas? E por mais simples que as pessoas sejam, não precisa ser filósofo, não precisa ser teólogo, as pessoas terão uma resposta. As pessoas vão dizer, olha, eu penso que viemos do Big Bang e que somos fruto da evolução, ou eu creio que fomos projetados por ETs. Já ouviram falar nisso? Tem gente que acredita. Tem pessoas que vão dizer que, não, realmente, não sei, houve uma grande explosão e acontece que nós estamos aqui, mas, de qualquer maneira, as pessoas vão ter alguma resposta e, acreditem, à medida que elas param para pensar sobre essas respostas, dessa pergunta fundamental da existência, elas vão aplicar para as suas vidas mesmo sem perceber. E, por isso, existe uma guerra muito grande nas nossas mentes, hoje, na nossa sociedade pagã, pós-cristã, sobre a questão das origens. Porque tudo que nós cremos a respeito das origens acaba tendo um impacto muito grande na nossa vida e na nossa sociedade. Hoje em dia, essa guerra é travada nos meios acadêmicos, na arte, no cinema. E se você fala que acredita num Criador, que acredita na criação, você vai ser motivo de chacota. A guerra começa nas origens. A verdade é que querem destruir ou desconstruir aquilo que nós cremos como cristãos, acerca das origens, para poder desconstruir toda a nossa base de fé. Agora, você sabe, né, que para conhecer a nota falsa, você precisa conhecer muito bem a verdadeira. E é por isso que nós precisamos nos aprofundar em Gênesis, é por isso que nós precisamos nos aprofundar nessa afirmação. Esta é a Gênese. Porque quando nós falamos, esta é a Gênese, nós estamos falando, esta é a nossa fé. É isso que a Bíblia nos ensina sobre as nossas origens. E nós precisamos conhecer bem o que a Bíblia fala sobre ela. Então, nós vamos discorrer sobre 3 pontos principais hoje. Gênesis original da Bíblia é o fundamento de nossa fé, né? E os genéricos falsos são fragmentos, ou, na verdade, são coisas que fragmentam a nossa crença. Por isso, Moisés
escreveu o Gênesis para restaurar a cosmovisão dos israelitas e para guiar a nossa própria cosmovisão. Segundo, Gênesis é o alicerce da interpretação das Escrituras, é o alicerce da ética cristã, é o alicerce de nossa história como povo de Deus. E terceiro, negar Gênesis é negar o Evangelho. Sem Gênesis não há o Evangelho. E ao final, nós teremos algumas aplicações. Se eu pudesse colocar esse sermão numa frase, eu diria o seguinte, uma ou duas frases. Tanto o que cremos quanto o que praticamos em razão da nossa fé devem apontar para o Evangelho, no que cremos, como vivemos, e o Evangelho está fundado em uma só realidade. Assim como luz e calor estão fundidos, elas não podem ser desassociados. São realidades indissociáveis, pois estão ligadas ao que cremos sobre a gênese da vida do universo. Aquilo que cremos, aquilo que praticamos, aquilo que vivemos, aquilo que cremos sobre o Evangelho, está intimamente ligado àquilo que cremos sobre a origem da vida e do universo. E partindo desse ponto, eu pretendo que, ao final dessa exposição, você entenda que a nossa fé, aquilo que cremos, não pode ser relativizado. E se nós relativizarmos Gênesis, nós estamos relativizando toda a nossa fé. E eu quero que você seja encorajado também a entender, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, que não há outra opção de felicidade eterna a não ser em Jesus. Se Gênesis é verdade, você tem um Criador, e você precisa entregar sua vida para Jesus. Pois bem, vamos para o primeiro ponto. O Gênesis original da Bíblia é o fundamento de nossa fé. A crença na origem revela os valores de uma pessoa, de um povo todo. Se você quer conhecer um povo, uma cultura, é claro, você vai se inserir dentro desse povo, você vai andar com ele. Mas você também vai querer saber o que esse povo crê sobre as origens. Porque isso vai revelar os seus valores mais profundos. Ronaldo Lidório, conhecido aqui da igreja, né? Esteve em Gana, entre os concombas, e ele conta a história do mito criacional dos concombas, que havia um deus lá, o Vumbur, desculpa se pronunciei errado, né? Mas esse Deus, ele havia criado o universo e o planeta Terra, e o céu era de carne. E esse céu ficava ali pertinho dos seres humanos. Então, os seres humanos poderiam cortar aquela carne para o próprio alimento, só que eles tinham um mandamento só, que não cortasse carne mais do que precisavam para um dia de subsistência. Então, a carne estava ali o que era o céu deles, e eles podiam cortar o que eles precisavam para aquele dia, para suas famílias. Ocorre que o ser humano, um dia, nesse mito dos concombas, foi lá e resolveu estocar carne. Né? E aquele Deus com D minúsculo, né? Naquele mito, ficou muito bravo. Né? E então afastou o céu dos seres humanos, e o céu ficou bem alto, eles não tinham mais acesso àquela carne. É fácil entender porque para os concombas a ganância é um pecado ou é um erro tão grave, porque foi a ganância que tirou a subsistência deles, que aquele Deus deles havia dado. Assim, irmãos, Gênesis é uma mensagem de restauração de mundo, ou de restauração de visão de mundo dos israelitas. Veja que os israelitas estavam escravizados por 400 anos entre os egípcios. Era preciso tirar do coração dos israelitas o Egito. Moisés sabia que depois de tantos séculos sendo eivados ou contaminados com aquela visão de mundo egípcia, eles precisavam ser purificados. Eles estavam saindo do Egito, mas o Egito precisava sair de dentro deles. Na verdade, os israelitas saíram da favela, mas a favela não estava querendo sair deles. Se você entende, né, o que eu digo, que é bem a expressão que nós usamos hoje. E lá em Deuteronômio 4:19, o próprio Moisés faz um alerta que reflete exatamente esse ponto. Ele diz assim: guarda-te de não levantar os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua, as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-se perante eles e desculto aquelas coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então Moisés está falando: olha, cuida, vocês estão saindo do Egito. Agora, quando vocês olharem o sol, a lua, o céu, as estrelas, as coisas criadas, não cultuem mais essas coisas. Não façam como os egípcios. Os egípcios tinham o seu próprio mito criacional, que um deus chamado Atum, ou Aten, né? Ele era o deus da pré-existência, e ele havia gerado a si mesmo, trazendo outros deuses à existência.
Os egípcios prestavam adoração a deuses que eram mesclas de coisas criadas. Você deve ser familiarizado com aqueles deuses egípcios, né, com cabeça de gato, cabeça de touro, vários deuses, né, com cabeça de peixe, e assim vai. Você conhece muito bem essas figuras egípcias. Por exemplo, Ra, o deus Sol, né, esse é bem famoso na mitologia egípcia. Adoravam Hapi, que inundava o Nilo e trazia fertilidade, era o deus da água. Adoravam Horus, o deus gavião, e adoravam também Apis, o deus touro. Talvez alguns dizem aí que seja o bezerro de ouro que Arão construiu junto com o povo, quando Moisés estava demorando para retornar do monte. Ele diz, vamos adorar ao Senhor que nos tirou do Egito. E como desculpa, né, da sua idolatria que ainda estava eivada dentro de si, ele faz um bezerro e diz que aquele é o Senhor. Moisés sabia que Israel precisava ser limpo, precisava ser purificado, precisava ser descontaminado dessa visão de mundo. Então, as Escrituras, Gênesis 1, começam com uma afirmação bombástica. No princípio criou Deus os céus e a terra. Você não vai achar na literatura mundial uma frase, uma sentença, uma oração mais poderosa do que essa, e com mais significado e com mais profundidade do que essa. No princípio criou Deus os céus e a terra. Porque a partir disso, tudo que a Bíblia fala faz sentido. Tudo que a Bíblia explica, tudo que a Bíblia narra, tudo que a Bíblia nos traz, tudo é lógico e racional. A nossa fé não é uma fé irracional. E se você crê em Gênesis 1:1, você sabe que tudo que a Bíblia fala dos seus milagres, tudo é possível. Não há incoerência nenhuma. Moisés começa a detalhar então, a partir de Gênesis 1:1, tudo o que Deus criou. O exército dos céus, os animais, agora crianças aí, né, que estão desenhando, tudo o que Deus criou, estrelas, o sol, a lua, as árvores, as plantas, as flores, os gatinhos, os cachorrinhos, tudo foi criado por Deus, o mar, a praia, as montanhas, tudo é criação de Deus e não deve ser adorada. E é isso que Moisés está nos ensinando em Gênesis. É isso que Moisés está ensinando para os israelitas em Gênesis. Tudo que vocês veem, nada disso, nada dessas coisas são deuses. São coisas criadas. E há um só Deus, real, pré-existente. E esse Deus é o nosso Deus que nos tirou do Egito. Então não adorem mais essas coisas. Tirem a favela de dentro de vocês. Tirem Israel de dentro de vocês. Deuteronômio 6:4, você deve conhecer a confissão de fé dos israelitas. O Shema, ouve. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso era recitado várias vezes ao dia pelos israelitas. E essa confissão de fé é a afirmação do Shema, ouve. E ela só é possível para aquele que crê na veracidade de Gênesis. Se você não crê em Gênesis, você não tem como confessar que Deus, o Senhor de Israel, é o único Senhor. Inclusive, nós, como igreja aqui na Redenção, estamos estudando os nossos símbolos de fé, a nossa confissão, na escola dominical. Então, você é convidado a ficar aqui depois do culto para fazer um estudo confessional da nossa igreja. E esta é a confissão daqueles que creem em Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Gênesis. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E isso só é possível crer se você crê no Deus de Gênesis 1 e no Deus da narrativa de Gênesis. Agora, assim como Gênesis estava purificando a visão de mundo dos israelitas, Gênesis também é importante para guiar a nossa própria visão de mundo. Os israelitas estavam expostos à influência egípcia, em todas as suas crendices, em mitologia e cultura. E nós também, irmãos, estamos vivendo uma sociedade pagã, em que muitos pontos, muitas coisas que vêm da nossa cultura anticristã estão contaminando as nossas vidas, e muitas vezes nós não percebemos. Romanos 12:2 diz que nós não devemos nos conformar com este século, mas o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sabeis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Após a conversão, é muito comum que a pessoa caminhe um processo de santificação, de visão de mundo. A pessoa vem com alguns conceitos, algumas ideias, algumas concepções que precisam ser
realmente limpas, purificadas por Deus. É como aquele cego que Jesus curou com a saliva, cuspindo nos olhos, lembra? E aí ele fala, olha, Senhor, eu estou vendo os homens como árvores. Aí Jesus toca de novo no olho dele, e ele, agora eu vejo os homens como homens. A nossa conversão é um processo parecido. Nós cremos na realidade espiritual de um Criador, de Jesus como nosso Salvador, mas há muita coisa que nós carregamos que precisam ser ainda purificadas. A nossa visão de mundo continua precisando ser limpa, desintoxicada daquilo que nós recebemos a vida toda, pela mídia, pela televisão, pela arte, na escola, na faculdade. E veja, irmãos, que há muitas coisas de religiões, até mesmo religiões anticristãs, que estão contaminando as nossas vidas, e a gente precisa ficar atento. As religiões orientais, eu vou falando aqui, você vai se identificar com certeza. As religiões orientais entendem que o mundo, o universo, é um ciclo infinito, impessoal, que as origens não importam. O Nirvana, você já ouviu falar de Nirvana? Não a banda, Estou falando do Nirvana, a concepção religiosa dessa religião da Índia, que fala que o Nirvana é o apagar da vela, que nesse apagar da vela você alcançou um estado de evolução que você deixa de ser você mesmo e você passa a ser um com o universo. É tão bonito, Bonito nada, que horror, gente. Vai ser um nada para sempre. Isso é uma coisa que... Você já viu o filme Avatar? Avatar é isso, religião oriental. Aliás, isso está em vários filmes. Preste atenção que você vai começar a perceber. Há muita dúvida, se crente deve praticar yoga. Eu não vou falar se deve praticar ou não, deixa eu só falar para você o que é yoga. Yoga significa união. E a união do yoga é uma união consigo mesmo através da meditação, em que você se torna um consigo mesmo e com o cosmos. É religião oriental. Olha, irmão, se você gosta de fazer yoga, eu vou te dar uma dica. Ora, lê a Bíblia, depois vai fazer um alongamento na academia. Aí você medita na palavra de Deus, e depois faz um exercício físico, que Paulo fala que é de pouco proveito, mas tem algum proveito, E a solução da Bíblia não é você se unir consigo mesmo. A solução da Bíblia é você se unir com Deus através de Jesus, porque você está separado de Deus por causa do pecado. E a meditação bíblica não é uma meditação em que você esvazia sua mente para se unir consigo e com o universo. A meditação bíblica é aquela de Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz é bem-sucedido. Essa é a meditação do cristão, não a meditação que o yoga propõe. Então, aqui, sem querer dizer, faça ou deixa de fazer, mas você já sabe agora o que é, de fato, o yoga. E o ambientalismo, tão presente nos nossos tempos, O ambientalismo como ideologia é uma mistura de cientificismo com religião oriental. Talvez você não tenha percebido isso. Mas esse universo impessoal, da Mãe Terra, em que todos somos um com o planeta e com o universo, e que nós, para os veganos aí, não fiquem tristes, mas a Bíblia não proíbe comer carne, Nós não somos um com os animais. Não há o mesmo valor em um animal entre nós e um animal. Nós fomos criados do barro por Deus, com a imago Dei, tendo Deus soprado o Espírito da vida em nós. Nós somos únicos. Tem até crente dizendo aí que você não pode defender a vida intrauterina, você não pode defender a vida da criança no ventre da mãe se você não defende o meio ambiente. Misericórdia, irmãos, isso é paganismo, isso não é cristianismo. Misericórdia. Agora, só posso defender a vida de uma criança no ventre da mãe se eu sou um ambientalista? Essa não é a solução bíblica. Essa não é a solução bíblica. Deus nos deu um mandato cultural. Deus nos colocou no jardim para cuidar do jardim. E nós somos responsáveis, somos vice-regentes. Mas nós não podemos equalizar a vida humana com o restante da natureza. Isso é paganismo. Esse ambientalismo ideológico, essa mistura que eu estou falando com religiões orientais. E outra visão de mundo que tem eivado, ou contaminado muito a nossa sociedade e tem sutilmente entrado em nossas igrejas é o naturalismo filosófico.
O que é o naturalismo filosófico? É a crença de que tudo que existe no universo é matéria e energia, pura física. Não existe mundo espiritual. E todos os fenômenos, todas as coisas que existem, que acontecem, podem ser explicadas pelos fenômenos naturais. Isso também, talvez você pode pensar, né? Poxa, mas isso é ateísmo. Mas o ateísmo também é uma religião. Porque o ateísmo tem uma narrativa de história do universo, da humanidade, uma narrativa que vai implicar numa posição ética sua. Olha o que Tim Keller fala no livro Fé na Era do Ceticismo. Ele diz, o que então é religião? É um grupo de crenças que explica a vida, quem nós somos e as coisas mais importantes nas quais os seres humanos deveriam investir seu tempo. Por exemplo, algumas pessoas pensam que este mundo material é tudo que existe. Naturalismo filosófico. Né? Algumas pessoas pensam que este mundo natural é tudo que existe, que nós estamos aqui por acidente e que quando morremos, nós simplesmente apodrecemos. E, portanto, a coisa mais importante é escolher fazer, é ser feliz e não deixar que outros imponham suas crenças sobre ti. Note, diz Keller, que ainda que isso não seja explícito, contém uma narrativa mestre, um conto sobre o significado da vida, junto com recomendação de como se viver baseado nessa narrativa das coisas. E veja que realmente nós somos muito tentados, né, a explicar as coisas, explicar os fenômenos, explicar os acontecimentos a partir simplesmente da ciência e ignorar o mundo espiritual que nos cerca. A evolução, queridos, é o mito criacional do naturalismo filosófico. O darwinismo é a única explicação lógica, racional para o mundo sem Deus. Se não existe Deus, então o universo deve ter vindo de um Big Bang, onde galáxias evoluíram, estrelas evoluíram, a vida evoluiu, nós evoluímos. E o teoevolucionismo é uma tentativa de conciliar Gênesis com darwinismo. A premissa básica é que Deus é criador, a evolução é um fato, logo Deus criou a vida e o universo pela evolução. O problema é que é uma premissa falsa, é uma falácia, né? Porque evolução não é um fato. Algumas pessoas querem fazer a evolução mais lei do que a lei da gravidade, né? Mas o próprio Adalto Lourenço, né, que é o nosso irmão presbiteriano, físico, ele disse que nunca se achou um ser em transição, né, entre um ser e outro. E nunca se viu uma galáxia nascendo. Todas as coisas apontam para que realmente as coisas foram criadas prontas. As Escrituras, irmãos, não podem falhar. E se nós temos uma narrativa em Gênesis que fala que tudo foi criado de acordo com o seu tipo, com a sua espécie, nós precisamos lembrar que Gênesis é a palavra de Deus, que a Gênesis é parte das Escrituras. E Jesus falou, as Escrituras não falham. Semana passada, o reverendo Biso fez algumas observações sobre a queda e como a serpente teve sucesso quando tentou Eva colocando dúvidas sobre a palavra de Deus. Não foi isso mesmo, reverendo? O diabo inicia um processo que leva a confusão e insatisfação. Se você se distancia da palavra de Deus, foi pregado semana passada, vai chegar a um destino muito diferente do que a palavra iria te conduzir. E é por isso que é importante nós não relativizarmos o que Gênesis ensina. A Bíblia diz repetidas vezes, do pó ao pó. Você diz, eu creio em um Adão histórico, que era um hominídeo evoluído que Deus soprou a sua imago Dei, o sopro da vida, mas não é isso que a Bíblia diz. A própria Bíblia diz que o homem é criado do barro, e a própria Bíblia várias vezes diz que o homem veio do pó e vai ao pó. Eclesiastes 12:17, o pó volte à terra como era, e o seu espírito volte a Deus que o deu. Salmo 103:14, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. E nós lemos agora no início do culto, 1 Coríntios 15:47, o primeiro homem formado da terra é terreno, e o segundo homem, o Senhor, é do céu. Falando em confissão, um dos nossos símbolos de fé, o Catecismo Maior de Westminster, na sua pergunta 17, pergunta como criou Deus o homem? A resposta, depois de ter feito todas as demais criaturas, Deus criou o homem. Macho e fêmea, formou-o do pó, e a mulher da costela do homem. Dotou-os de almas viventes, racionais e imortais.
fê-los conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, tendo a lei de Deus escrita em seu coração e poder para cumprir, com domínio sobre as criaturas, contudo, sujeitos a cair. Essa é a nossa confissão sobre Gênesis e sobre a formação do homem. Nós não podemos jamais, irmãos, ceder à tentação de interpretar a Bíblia a partir de Darwin. O convite de ler a Bíblia a partir de Darwin não é do Espírito Santo. Existe uma regra de fé a qual nós nos submetemos. E essa regra de fé é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Analogia de fé. Nós temos que interpretar Gênesis a partir do restante da Bíblia, o restante da Bíblia a partir de Gênesis. Por isso nós vamos para o nosso próximo ponto, que Gênesis define a nossa interpretação bíblica, ou para os estudiosos, a nossa hermenêutica. Define a nossa ética e define a nossa história. Gênesis é uma importante chave exegética de interpretação das Escrituras. Sola Scriptura sua interpretis. As Sagradas Escrituras são sua própria intérprete. Veja, por exemplo, Lucas, no seu Evangelho, quando ele começa o seu Evangelho narrando e falando da genealogia de Jesus. Ele começa lá no pai adotivo de Jesus, José, e ele vai voltando historicamente, passa por figuras históricas do Antigo Testamento, Davi, Noé, e chega em quem? Chega em Adão. Ele é filho de Deus, milagrosamente concebido pelo Espírito Santo em Maria. E ele é filho do homem, filho de Adão. Veja como a historicidade de Gênesis tem implicação naquilo que nós cremos sobre Cristo. Jesus é 100% Deus e é 100% homem. A sua genealogia começa em Maria e José e termina em Adão. Ou o contrário, né? Começa em Adão e vai até José e Maria. Desse modo, Gênesis orienta a ética cristã. Veja só, irmãos, que falando sobre a interpretação das Escrituras a partir de Gênesis, quando Jesus foi questionado pelos fariseus acerca do casamento, é lícito dar carta de divórcio por qualquer motivo. Para onde que Jesus vai? Para onde que Jesus recorre para fundamentar a sua resposta? Ele vai para Gênesis. Não tendes lido que no início Deus criou homem e mulher, macho e fêmea? Por isso deixe o homem pai e mãe, una-se a sua mulher, e sejam os dois uma só carne. Aqui você tem uma aplicação ética dada por Cristo ao casamento e à sexualidade. Casamento é entre homem e mulher somente. A ética do trabalho, Gênesis 2, e Gênesis 1 também, porque Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. A ética do descanso está em Gênesis. Aí você vai ver isso onde? Lá em Tessalonicenses. Quem não quer trabalhar, não coma. Que duro, né? Está baseado em Gênesis. O mandamento do descanso, o que fala? Fala que nós devemos descansar no sábado, porque em 6 dias farás toda a sua obra. E no 7º, você deve santificar, porque é o dia do Senhor. Porque o Senhor criou os céus e a terra em 6 dias e descansou no 7º. Isso está lá em Gênesis. A ciência e o conhecimento, a ética da ciência está onde? Está em Gênesis. Deus criou todas as coisas com uma ordem perfeita. E essa ordem é observável, ela é repetida e você pode experimentar e tirar suas conclusões. E quando Deus coloca o homem ali no jardim, ele traz todos os animais e manda observar aqueles animais e dar nome aos animais. Deus está mandando Adão fazer ciência. Porque dar nome não é assim, que gatinho bonitinho, vou chamar de gato. Não é isso. Dar nome significa dar uma função, ter um domínio sobre aquela coisa. Então, quando ele via um cavalo, lá naquela primeira língua que ele falava, ele via um cavalo e deu um nome de acordo com a função do cavalo, de acordo com o que o cavalo fazia. Ou a girafa, ou o elefante. Crianças, ideias para vocês desenharem. Ou a cobrinha, a minhoca, a aranha. Tudo que Adão via, ele estava fazendo ciência e colocando nome. Ou a ética do meio ambiente. Nós somos colocados no jardim, nesta terra, para cuidar e cultivar.
né? Não só para explorar, para cuidar. Nós somos vice-regentes, nós temos responsabilidade ambiental. Não como aquele ambientalismo ideológico misturado com religiões orientais, em que nós somos um com a natureza. Não é isso. Nós somos distintos da natureza e dos animais, mas Deus nos coloca como responsáveis e Ele vai cobrar da gente o que estamos fazendo. E assim, em Gênesis nós temos ainda que nós podemos saber que essa ordem ela é estável, como nós lemos também em Salmo, né, que Deus colocou o fundamento da terra que não se abala, está lá em Salmo 104, e Ele prometeu para Noé, após o dilúvio, que enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Irmãos, o mundo não vai acabar por conta do aquecimento global. Deus prometeu aqui. Está bem claro isso. O mundo vai acabar quando Jesus voltar, e Ele vai recriar todas as coisas. Wharton, você está dizendo que a gente não precisa se importar, então deixa que as coisas estejam como estão e vamos continuar poluindo. Não, está falando o que eu não falei. Não coloca a palavra na minha boca. Eu estou falando que esse alarmismo ideológico não é cristão, é pagão. A ética cristã é de cuidado e de confiança em Deus, que Ele já nos prometeu estabilidade na terra para a nossa sobrevivência. Portanto, irmãos, a história bíblica ela é teológica, e aqui é outro ponto que a gente tem que atentar sobre Gênesis. Gênesis orienta e é o alicerce da nossa história. A história bíblica é um relato comovente dos atos de Deus na história, conforme Ele opera no mundo para salvar o seu povo. Existe um entendimento de aliança, que é a metáfora, né? É a linguagem, a figura de linguagem que Deus usa na relação com o seu povo. E essa aliança pode ser vista desde Gênesis. Desde Gênesis, a humanidade é separada entre aqueles que estão na aliança e aqueles que não estão na aliança. Nós, como bons aliancistas, né, nós devemos atentar para Gênesis, porque é lá que está o fundamento da aliança que Deus faz com o seu povo. Em Gênesis 4, você vê que Abel, né, que depois ele é morto por Caim, né, e depois vem Sete, lá começa uma divisão, Sete e Caim. Depois, em Gênesis 9, depois do dilúvio, o filho de Noé, Sem, é abençoado por Noé, por isso os semitas. E Cã, a partir de sua descendência, Canaã, é amaldiçoada. Mais uma vez a divisão entre o povo da aliança e o que está fora da aliança. Depois você tem Abraão sendo chamado por Deus. E quando Abraão é chamado por Deus, ele é prometido que muitas nações da terra, muitas famílias serão abençoadas através da sua descendência. Aqui está um marco, né, para a igreja de Cristo. Não o início da igreja, mas um marco em que ali é estabelecido uma descendência de um povo que iria abençoar todas as nações da terra. Veja, em Gênesis 1, Deus origina o universo e todas as coisas pelo poder da sua palavra. Em Gênesis 12, Deus cria um povo especial pelo poder da sua palavra. Sempre pelo poder da sua palavra. E mais uma vez nós vemos essa continuidade entre o povo da aliança e fora da aliança. E essa divisão vai continuar até a consumação. Hoje nós temos a igreja, os filhos de Deus e os filhos da ira, que estão fora do amor de Cristo, que estão nas trevas. Isso vai até a consumação dos séculos, quando serão separados, né, as ovelhas dos bodes. Essa história da aliança começa em Gênesis. Por último, irmãos, negar Gênesis é negar o Evangelho. Sem Gênesis, não há Evangelho. Gênesis e o Evangelho estão intimamente conectados nas Escrituras. João abre o Evangelho apontando para a presença de Jesus na criação. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é a palavra criadora. Quando Deus está ali pronunciando palavra criadora, haja luz, haja o firmamento, haja os animais do campo, as aves, os peixes para povoar os mares. Jesus está ali nesse ato criacional. E agora esse verbo criador se faz carne para habitar entre nós. Ou como diz lá no original, para tabernacular entre nós. Para fazer tabernáculo entre nós. Romanos 5,19, Paulo expõe o Evangelho a partir da historicidade de Gênesis e Adão. Porque como
pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. O que Paulo está dizendo é que o Adão real existiu e ele pecou. E por isso nós somos feitos pecadores. Nós somos pecadores desde a concepção. A natureza pecaminosa está em nós. Nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. Mas através de outro homem, o justo Jesus, pela sua obediência, muitos se tornarão justos. Vocês veem a conexão? Adão, Gênesis e Jesus? Sem Gênesis não há evangelho. Estou ficando rouco, é um sinal para eu parar de falar, viu? Estou indo muito longe. Em Gênesis mesmo, o evangelho já é pregado. Gênesis 3,15, você acha o proto-evangelho? Porque, porém, inimizade entre ti e a mulher, Deus falando, amaldiçoando o homem e a mulher, porém, inimizade, amaldiçoando a serpente, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e a descendência da mulher, esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, da descendência da mulher, viria o Salvador, Jesus Cristo. Evangelho em Gênesis. Gênesis 12:3, né? Nós falamos de Abraão já. Ele promete, quando chama Abraão, manda ele sair da terra da sua casa, da sua parentela, ir para uma terra que Deus iria lhe mostrar, e ele a abençoar muitas famílias da terra a partir da sua descendência. Se tu uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso tudo está em Gênesis, e isso é o Evangelho. O Evangelho, queridos, é uma visão de mundo que começa em Gênesis. Francis Schaeffer diz que o Evangelho é a verdade sobre todo o universo. Todo o universo. Por isso nós precisamos atentar e enxergar a realidade integral das coisas a partir do Evangelho, e a partir do que Gênesis nos ensina, porque Gênesis é o Evangelho. E é tão mais completo quando nós pregamos o Evangelho a partir de nossa visão de mundo, porque nós saímos daquela concepção individual de salvação. É claro que a salvação é individual. Se você não for salvo como indivíduo, você não faz parte da família de Deus. Só que existe um propósito muito maior, que é essa família de Deus. Você ser adotado para essa família. O propósito eterno de Deus é criar uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus. Deixa eu te dar uma notícia, querido. Você não é o centro do mundo. Você não é o centro do universo, você não é o centro da criação. Jesus veio para morrer pelos seus pecados, mas o principal propósito de ele morrer pelos seus pecados é a glória de Deus. Você não é a coisa mais importante nessa história toda. Mas veja como Deus é bom, porque dentro dessa narrativa, quando Deus chama você para fazer parte dessa família, Ele te coloca nessa história. Veja como é muito mais bonito você pregar o Evangelho dessa perspectiva. Você está sendo chamado para dentro de uma família. Há uma história, uma narrativa de criação, queda, redenção, a qual nós estamos vivendo agora, e você é convidado a fazer parte dessa história redentiva, e consumação, e você está sendo convidado para fazer parte dessa história. Não é sobre você, mas você está nessa história. Que coisa mais maravilhosa. Eu tinha um amigo que dizia sempre, você pode não crer no Evangelho, mas eu duvido você achar uma história mais bonita do que essa. E esse Evangelho é o que salva a mim e a você. Deus está formando um povo e está chamando seus eleitos para fazerem parte dele. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ou seja, você está sendo chamado para fazer parte dessa raça, desse povo santo, mas para proclamar as virtudes de Deus. Toda a glória seja dada a Deus. Esse é o Evangelho que nós cremos e começa lá em Gênesis. Agora, para encerrar, fazer algumas aplicações. Se Gênesis é a nossa fé, devemos lembrar de estarmos sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão de nossa esperança. Como diz lá em 1 Pedro 3,15. Isso é importante, porque muitas vezes as pessoas, o crente vai passando o tempo, vai ficando preguiçoso, não quer mais estudar. Meu irmão, tu quer aprender a explicar a razão de sua esperança?
Começa em Gênesis. Começa vindo nos cultos de domingo de manhã aqui, né? Porque vai longe ainda, né, pastor? Essa série. Comece a estudar a palavra, comece Gênesis para dar razão à sua esperança. E também você que é jovem, adolescente e está indo para a faculdade, você vai ser bombardeado com uma desconstrução da sua fé. Gênesis é lorota, Gênesis é mito, Gênesis é fantasia religiosa e outras coisas que você vai ser pressionado a acreditar no lugar de Gênesis e de outras coisas importantes para a nossa fé. Esteja pronto para explicar a razão de sua fé. Se cremos em Gênesis pela fé, nós precisamos lembrar que nós não devemos interpretar a Bíblia pela nossa ótica cultural, de que a ciência comprova tudo. A historicidade dos acontecimentos bíblicos é presumida em sua própria declaração, não comprovada. Você já foi pegar uma firma reconhecida no cartório? Lá o tabelião vai lá e dá um carimbo dizendo, a assinatura dele mesmo, né? A palavra dele conta como verdade. Se você tem que fazer ata notarial de algum documento, você leva um documento lá no cartório, o tabelião é verdadeiro. Aqui, a nossa fé, ela não é atestada num laboratório. A nossa fé não é atestada pelo processo científico que limita o mundo à realidade física. A veracidade de Gênesis é comprovada pela palavra de Deus. E se a palavra de Deus é verdadeira, veja que nós não conseguimos entender tudo como Deus fez. O próprio Eclesiastes 3:11 diz que tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, quer dizer, nós procuramos descobrir as coisas, como aconteceu, o que existe no mundo espiritual, na eternidade. Só que ele diz, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Não adianta, irmão, você não vai reproduzir a criação dentro de um laboratório. É um fato histórico, aconteceu e é um milagre, é milagroso. Quando Jó fala com Deus, e Deus responde a Jó, ele diz, onde estava tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Ninguém, a não ser Jesus, o único homem, viu a criação. E a revelação que nós temos da criação é o que está em Gênesis. Se Gênesis é verdade, então a sua vida tem um sentido. Nós estamos aqui num planetinha pequeno, dentro de um sistema solar, uma estrela entre 200 bilhões de estrelas na Via Láctea. E nessa Via Láctea, uma galáxia entre trilhões de outras galáxias. E você pensa, bom, então se somos esse pontinho pequeno dentro de um pontinho pequeno, então nós não somos nada. Essa é a visão de mundo do naturalismo filosófico. Essa é a visão de mundo pagã. E que muitas pessoas têm cedido. Muitas pessoas em nosso meio têm cedido, achando que não somos significantes porque somos uma coisinha pequena dentro de um universo enorme. Não, irmão, você tem importância e a sua vida faz sentido, porque você foi criado à imagem de Deus. Não há nada nesse universo que tem a imagem e a glória de Deus reproduzidas, a não ser nós, eu e você. E por isso você é importante e a sua vida tem um sentido. Se Gênesis é verdade, nós devemos viver de acordo com o que Deus nos criou. E aqui nós temos uma implicação ética. Você abre um manual de instrução, aquele manual de instrução ensina para você sobre como aquele produto foi feito, para que serve, como deve ser usado para durar mais, como que deve ser descartado, qual que é o seu fim. Gênesis nos serve também como um manual de instrução, porque Gênesis nos fala não somente quem Deus é, o que é muito importante, o Criador que existe desde a eternidade, antes de haver qualquer coisa, ele é autoexistente, mas ele fala quem nós somos e como nós somos criados. E se a Bíblia nos fala como nós somos criados, nós devemos dar muita atenção, porque a maneira que nós fomos feitos tem implicação direta na maneira em que nós devemos viver. E lá no início, por último, eu falei que ia deixar para a sua própria imaginação como os outros ratinhos iam reagir à descoberta daquele ratinho que viu o pianista fora do piano. Pois bem, voltando a essa história, eu estou contando agora para você que há um pianista. Eu estou contando agora que há alguém que toca essa música linda que nós ouvimos neste mundo. Toda essa harmonia, toda essa beleza,
todo esse sentido da vida, existe um Criador. E a pergunta que eu faço para você hoje é como você vai reagir a essa notícia. Se você crê nesse pianista que criou os céus e a terra, você não tem opção a não ser entregar sua vida para Jesus. A outra opção é ficar eternamente separado dele no inferno. Que o Espírito Santo fale com você nesta manhã e não permita que você venha a adiar esta decisão. Jesus está falando com você hoje e Jesus quer a sua vida. Ele está falando: eu sou o seu Criador e eu sou o seu Salvador. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, porque nela nós temos confiança de que toda a realidade que nos cerca foi criada por Ti, está sendo controlada por Ti, e que a nossa vida também está no Seu controle. Toda a nossa vida está nas Suas mãos, Senhor, porque Tu és o Criador, Tu és aquele que sustenta todas as coisas. Tantas coisas aqui, Senhor, poderiam ser ditas a respeito desse único versículo, sobre a gênese do céu e da terra, mas nós queremos declarar aqui, Pai, e nos aquietar e descansar, que esta é a gênese, esta é a nossa fé, e é a partir dela que nós vivemos, para a Tua glória. Amém.